Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fenilentas. É isso aí. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que sempre causa um burburinho, né? É verdade. A relação entre a fé e a razão. Hum, Mas calma, não precisa entrar em pânico. A gente vai te guiar por esse labirinto de ideias. isso aí. E já aviso, preparem-se para ter suas convicções desafiadas. Ele sacode a pera. Para quem está chegando agora, a gente adora receber dicas de leitura, então compartilhe nos comentários os livros que marcaram vocês nessa busca por conciliar fé e razão. Com certeza. E claro, né, não esqueçam de dar likes, seguir o canal, ativar as notificações. Isso é importante. E compartilhar esse episódio com os amigos. Espalhar pra geral. Ajuda muito o Fé em Letras a crescer e levar essas reflexões para mais gente. É isso aí. Bora começar. Afinal, será que a fé em Deus faz sentido num mundo dominado pela ciência e pela lógica? Essa é a grande questão, né? É como se a gente tivesse esses dois polos. A fé, com toda a sua aura de mistério, de intuição. E a razão, com a busca por provas, por argumentos. Mas buscando sempre evidências. E a pergunta que não quer calar é: será que esses dois mundos podem, de alguma forma, se encontrar? É a pergunta que a gente vai tentar responder, né? É como tentar misturar água e óleo, né? Parece que não dá, né? Mas antes da gente desistir, acho que vale a pena entender como a filosofia lidou com essa aparente contradição. Concordo plenamente. Acho que um bom ponto de partida para a gente seria o fundacionalismo clássico, que é uma corrente filosófica que buscava definir como a gente justifica as nossas crenças. Imagina que as nossas crenças são como uma casa. Para que ela fique de pé, precisa ter um alicerce firme, né? Sim, claro. Para esses caras, esses alicerces seriam as verdades evidentes por si mesmas, aquelas que não dependem de nenhuma outra crença para serem justificadas. Tipo, sei lá, os azul, dois, mais dois são quatro. Verdades que a gente simplesmente sabe que são verdade, sem precisar provar. Exatamente. Essas verdades seriam um ponto de partida para construir todo o nosso sistema de crenças. A partir dela, a gente usaria a lógica, a razão, para chegar a conclusões mais complexas. Só que essa visão, apesar de organizada, né, ela esbarra em algumas dificuldades. Muitos filósofos argumentam que ela é simplista demais, que a vida real é muito mais complexa do que um quebra-cabeça lógico. É como se a gente tentasse encaixar a fé nesse esquema rígido, né? E ela simplesmente não coubesse. Afinal, a fé muitas vezes ela se baseia em experiências pessoais, em intuições, em um tipo de conhecimento que vai além da lógica, né? Sem dúvida. E essa crítica ao fundacionalismo clássico, ela abre um leque de possibilidades para a gente repensar a racionalidade da fé. Se nem todas as nossas crenças precisam se apoiar em provas incontestáveis, quem sabe a crença em Deus pode ser vista como um tipo de crença básica, fundamental, Certo. que não depende de evidências externas. Peraí, você está dizendo que a fé pode ser racional mesmo sem provas. É isso mesmo. Mas e os argumentos, as evidências, tudo aquilo que a gente usa para defender a fé? Calma, a gente não está descartando a importância da razão, tá? Mas é preciso entender que nem sempre a razão serve para convencer os outros. Às vezes ela serve para aprofundar nossa própria compreensão da fé. Entendi. Seria como usar a razão para iluminar o caminho da fé, Isso. para, quem sabe, desvendar seus mistérios. Exatamente. E nesse sentido, é importante a gente distinguir a teologia natural da apologética evidencialista. A teologia natural busca mostrar como a fé é coerente com a razão, como a ordem do universo aponta para a existência de um Criador. Já a apologética evidencialista tem como objetivo convencer os céticos, usando argumentos lógicos e evidências para defender a fé. Mas e aí, qual dessas abordagens faz mais sentido? Será que a fé precisa mesmo se justificar perante a razão? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para responder essa pergunta, a gente pode recorrer a um gigante da teologia, João Calvino. Ele defendia que a crença em Deus é algo inato ao ser humano, um senso de divindade que já nasce com a gente. Ou seja, a gente já viria com uma antena espiritual de fábrica. É uma ótima analogia. Para Calvino, a fé não precisava de provas, de argumentos, porque ela brotava dessa intuição, desse senso profundo da presença de Deus. Ele até argumentava que os argumentos racionais poderiam até atrapalhar a fé, sabe? Desviando a nossa atenção do essencial, que é a experiência pessoal com Deus. Mas se a fé se baseia apenas na intuição, como lidar com a possibilidade de estarmos errados? Afinal, a gente sabe que a intuição pode nos enganar. É verdade. E é aí que entra o conceito de reliabilismo. Essa linha de pensamento defende que uma crença é justificada se ela se origina de processos cognitivos confiáveis. Seria como dizer que se o nosso radar espiritual está funcionando direito, a gente pode confiar nas suas leituras. Exatamente. O problema é que,
Quando se trata de experiências religiosas, as coisas ficam mais complexas. Como saber se uma experiência mística é realmente um sinal de Deus ou apenas um delírio, uma ilusão? Então, voltamos à estaca zero. Como podemos ter certeza de que a nossa fé não é um delírio? Aí que está o desafio. A fé, por sua natureza, envolve um elemento de mistério, de incerteza. Mas isso não significa que ela seja irracional, tá? A questão é que existem diferentes formas de racionalidade. O que pode parecer irracional dentro de um sistema de pensamento pode ser perfeitamente justificável dentro de outro. Então a gente precisa ampliar a nossa visão sobre o que é ser racional. Exatamente. E para te ajudar nessa jornada, a gente vai explorar outras perspectivas sobre a relação entre fé e razão. Inclusive pensadores que desafiam a ideia de que a fé precisa ser provada pela lógica. Legal. E aí, pessoal, gostaram dessa primeira parte do nosso mergulho? Já deu para perceber que a relação entre fé e razão é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Mas calma, a aventura continua. No próximo episódio, a gente vai se aprofundar em outras teorias e perspectivas que nos ajudam a navegar nesse mar de mistérios. É isso aí. E para você até não perder a continuação dessa conversa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. A gente se vê na próxima semana para desvendarmos juntos os segredos da fé e da razão. Retomando nossa expedição pelo universo da fé e da razão, acho que é hora da gente encarar um gigante, a ressurreição de Jesus. Esse evento central para a fé cristã, né? Nos leva a questionar a própria natureza da realidade, afinal, como algo tão extraordinário, né? Que desafia as leis da natureza pode ser compreendido pela nossa mente. Verdade, é como se a ressurreição fosse uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça da nossa lógica. Mas espere um pouco se a gente parte do princípio de que Deus existe e que Ele é todo-poderoso, porque a ressurreição seria um problema. Excelente ponto. Se a gente aceita a existência de um Deus que está além das leis da natureza, a ressurreição se torna não apenas possível, mas até esperada, né? Afinal, seria coerente a gente pensar que um Deus que criou o universo teria também o poder de trazer alguém de volta à vida. Faz sentido. Mas e as diferentes interpretações da ressurreição? Tem gente que acredita que ela foi um evento literal. Outros veem como uma metáfora, um símbolo da vitória da vida sobre a morte, como lidar com essa pluralidade de visões. Para alguns pensadores, como o teólogo Wolfhard Pannenberg, a ressurreição não era apenas um símbolo, mas um fato histórico que impactou o mundo de forma inegável. Ele argumentava que a história não é apenas uma coleção de fatos frios e imparciais, mas uma teia de interpretações de narrativas que constroem o nosso entendimento do passado. E como a ressurreição se encaixa nesse conceito de história como narrativa? Para Pannenberg, a ressurreição mesmo, que não possa ser comprovada pelos métodos científicos tradicionais, deixou marcas profundas na história. O surgimento do cristianismo, a transformação de valores, a influência na arte, na cultura, na política, tudo isso aponta para um evento real que ecoa através dos séculos. Seria como as ondas de um tsunami que, mesmo depois que a água se acalma, deixam rastros de sua força. Perfeito. A ressurreição para Pannenberg seria um desses eventos que, independentemente da nossa capacidade de provar cientificamente, teve consequências reais que moldaram a história. Entendi. Mas essa visão não coloca a fé numa posição de dependência da história. Tipo, a gente só pode ter fé se a história comprovar os eventos bíblicos. Para Pannenberg, a fé e a razão caminham juntas. A razão nos ajuda a interpretar a história, a buscar a verdade, e a fé, por sua vez, nos dá uma chave para decifrar o significado dos eventos, para enxergar a mão de Deus agindo nos bastidores da história. Então seria como ter um mapa e uma bússola. A razão seria o mapa que nos mostra os caminhos e a fé a bússola que nos guia na direção certa. Excelente analogia. A fé para Pannenberg não é irracional, mas se apoia em evidências históricas e em argumentos racionais. Mas ele também reconhecia que a fé ia além da razão, que ela nos dá uma perspectiva mais ampla que nos permite ver o mundo com os olhos da esperança do amor e da transcendência. Que legal. Mas a gente precisa da razão para interpretar a história, para entender a ação de Deus no mundo, qual o papel do Espírito Santo nessa história toda. Afinal, para os cristãos, o Espírito Santo é o guia, o consolador, aquele que nos ilumina na busca pela verdade. O Espírito Santo é fundamental nesse processo. Ele nos dá sensibilidade para a gente perceber a ação de Deus, para reconhecer a sua presença nos eventos, para decifrar os sinais que ele nos envia. Seria como se o Espírito Santo fosse um intérprete da linguagem de Deus. Exatamente. Afinal, Deus se comunica com a gente de muitas formas, através da natureza da arte e da música, dos nossos relacionamentos, dos eventos inesperados da vida. E o Espírito Santo nos ajuda a entender essa linguagem, a conectar os pontos, a encontrar o fio condutor que nos leva a Deus. Interessante. Mas se o Espírito Santo é o guia, por que a gente ainda precisa da razão da história da ciência? Por que não podemos simplesmente nos deixar levar pela intuição? Porque Deus nos criou como seres pensantes, capazes de questionar, de buscar a verdade através da razão.
A fé não é um atalho que nos dispensa de pensar. Ela nos convida a usar todas as nossas capacidades, incluindo a razão, para nos aproximarmos de Deus, para entendermos os mistérios, para participarmos da sua obra. Então a fé não é algo passivo que a gente simplesmente recebe sem questionar. De jeito nenhum. A fé é uma busca, uma aventura que nos desafia a crescer, a aprender, a amadurecer. E nessa jornada a gente vai se deparar com diferentes perspectivas, diferentes interpretações, diferentes formas de conciliar a fé com a razão. É como se cada um de nós tivesse um mapa diferente, com caminhos diferentes que levam ao mesmo destino, o encontro com Deus. Perfeito. E é essa diversidade de caminhos, de experiências, de interpretações que enriquece o debate, que nos impulsiona a aprofundar nossa compreensão e a buscar novas respostas. E falando em novas respostas, que tal a gente abrir espaço para as perguntas dos nossos ouvintes? Afinal, a gente aprende muito com a troca de ideias com as diferentes perspectivas. Concordo. Afinal, esse espaço é de todos nós. Então, se você tem alguma dúvida, alguma reflexão, alguma sugestão de leitura, compartilhe com a gente nos comentários. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a última parte do nosso mergulho, onde vamos explorar outras formas de conciliar a fé com a razão. Até a próxima. E chegamos à parte final da nossa jornada. Espero que estejam preparados para mais algumas reviravoltas nesse labirinto da fé e da razão. Relembrando um pouco a nossa conversa, né? Exploramos a busca por alicerces sólidos para as nossas crenças, a ideia de que a fé pode ser propriamente básica e até a influência da ressurreição de Jesus na história. Mas ainda temos um último desafio pela frente: como conciliar a fé com a razão num mundo onde a ciência e a lógica reinam. Parece que a gente está tentando encaixar uma peça redonda num buraco quadrado, né? Essa pressão para justificar a fé pelos padrões da ciência pode gerar muitas dúvidas até crise de fé. Exatamente. E essa tensão entre fé e razão não é de hoje. Grandes pensadores como David Hume, por exemplo, argumentavam que a fé é irracional, baseada em superstições e emoções, enquanto a razão seria o único caminho para o conhecimento verdadeiro. Mas como a gente viu, nem todos concordam com essa visão. É verdade. Filósofos como Plantinga e Wolterstorff defendem que a crença em Deus pode ser propriamente básica, ou seja, uma crença fundamental que não precisa de outras crenças para se sustentar. Mas essa ideia não abre as portas para o relativismo. Se a crença em Deus não precisa de justificativas racionais, o que impede as pessoas de acreditarem em qualquer coisa, por mais absurda que seja? Ótima pergunta. É importante a gente esclarecer que a crença propriamente básica não é arbitrária. Ela se baseia em experiências e intuições que, embora não sejam provas científicas, são significativas para a pessoa que as vivencia. Seria como dizer que a gente pode saber que Deus existe não por meio de um teorema matemático, mas por meio de um encontro pessoal, de uma experiência que transcende a lógica. Exatamente. A crença em Deus, nesse sentido, se assemelha à nossa crença na existência do mundo exterior ou na realidade das outras pessoas. A gente não tem como provar essas coisas de forma absoluta, mas a gente confia nelas porque elas fazem parte da nossa experiência, da nossa percepção da realidade. Mas se a fé se baseia em experiências pessoais, como a gente pode ter certeza de que não estamos nos enganando? Afinal, a gente sabe que a mente humana é capaz de criar ilusões, de interpretar mal os fatos. Essa é a grande questão. E como a gente já viu ao longo do nosso mergulho, não existe uma resposta simples. A fé envolve um risco, um salto no escuro. Mas isso não significa que ela seja irracional ou que a gente deva simplesmente ignorar a razão. Então, como encontrar o equilíbrio? Como usar a razão sem sufocar a fé? E como se entregar à fé sem se tornar um crédulo? A chave está em reconhecer os limites da razão e, ao mesmo tempo, usar a razão para examinar criticamente as nossas crenças para evitar fanatismos e discussões. É como navegar por um mar desconhecido. A gente precisa de um bom mapa, de uma bússola confiável, mas também da coragem para enfrentar as ondas e os ventos. Ou seja, a fé e a razão não são inimigas, mas companheiras de viagem. Exatamente. A razão nos ajuda a trilhar um caminho mais seguro, a evitar os escolhos da ignorância e do dogmatismo. E a fé nos impulsiona, nos dá a esperança e a força para seguir em frente mesmo quando a lógica não consegue explicar tudo. E aí, pessoal, o que acharam dessa expedição pelo mundo da fé e da razão? Espero que esse mergulho tenha sido instigante para vocês, que tenha provocado novas reflexões e, quem sabe, até algumas mudanças na forma como vocês enxergam a relação entre esses dois pilares da nossa existência. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, deixem nos comentários sugestões de livros, artigos, filmes que vocês consideram importantes para essa conversa. É isso aí. E claro, não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Assim mais gente pode se juntar a nós nessa busca por um entendimento mais profundo da fé e da razão. A gente se despede por aqui agradecendo a companhia de todos vocês nessa jornada. Até o próximo mergulho.